Antes de mais nada, se você é cruzeirense de verdade e quer continuar por dentro de absolutamente tudo que acontece nos bastidores da Toca da Raposa, então já deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vamos revelar aqui hoje vai mexer com o orgulho da nação azul de um jeito que você não está preparado para ouvir. Essa história começou como uma simples negociação, mas se transformou em um enredo cheio de viradas, promessas, recus e decisões que vão repercutir por muito tempo no Cruzeiro. O clima dentro da diretoria ficou intenso, e o que parecia apenas mais uma transação de mercado acabou revelando um jogo de bastidores impressionante. Então segura firme, porque a cada parágrafo vamos te levar mais fundo nessa história que já está mexendo com a torcida. Tudo começou há algumas semanas, quando surgiu a possibilidade real de o Cruzeiro acertar com um dos jovens mais promissores do futebol brasileiro. O nome de Matheus Gonçalves passou a circular não só nas redes sociais, mas também nos corredores da Toca Segunda. Era um movimento ousado, digno da nova gestão de Pedro Lourenço, que não tem medo de colocar o clube em rota de grandes investimentos para fortalecer o elenco. As conversas avançaram, os números foram colocados na mesa e o otimismo cresceu a ponto de muitos já considerarem a chegada do garoto como questão de dias. Mas como você vai ouvir, o jogo estava apenas começando. Enquanto torcedores se empolgavam, a diretoria trabalhava nos bastidores para fechar o negócio. Ligações, reuniões, ajustes contratuais, tudo parecia fluir bem. Era quase um roteiro perfeito para a reapresentação do Cruzeiro como um clube capaz de competir com os gigantes do país também fora de campo. Porém, existe um detalhe nesse tipo de negociação. Nem sempre a palavra dita numa ligação é cumprida dias depois. E foi justamente nessa brecha que toda a trama começou a tomar um rumo inesperado. Agora sim, a partir daqui você vai entender o que realmente aconteceu. Segundo revelou Samuel Venâncio, jornalista que vive o dia a dia do Cruzeiro, o clube já tinha tudo acordado com o Flamengo para trazer Matheus Gonçalves. O valor? Cerca de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. O acerto parecia sólido, com ambas as partes demonstrando disposição para concluir o negócio. O presidente do Cruzeiro chegou a falar diretamente com o presidente do Flamengo. E tudo ficou formalmente combinado. Só que, de repente, o silêncio tomou conta do lado carioca. De acordo com informações internas, o tal sumiço do presidente do Flamengo aconteceu justamente após a interferência de um dirigente influente dentro do clube, conhecido como Beapen. Ele, que havia dado o aval para vender o jogador, simplesmente mudou de ideia no fim de semana seguinte, deixando o Cruzeiro sem resposta durante dias. Imagine a situação. De sexta a domingo, nenhuma ligação atendida, nenhum retorno de mensagem. Um negócio que parecia fechado começou a se desfazer diante dos olhos da cúpula cruzeirense. Na segunda-feira, quando o contato finalmente aconteceu, veio a notícia que caiu como um balde de água fria na Toca da Raposa. O dirigente rubro-negro comunicou que não venderia mais Matheus Gonçalves, mesmo após ter dado a palavra e confirmado os termos anteriormente. Para o Cruzeiro, foi um golpe duro, não apenas pelo talento que deixava de chegar, mas pela quebra de confiança num processo que, até então, parecia caminhar com respeito e clareza. Paulo Pelaire, diretor esportivo do Cruzeiro, não escondeu sua frustração. Em entrevista, ele explicou em detalhes como tudo se deu, reforçando que o clube mineiro manteve sua postura profissional do início ao fim. Ele fez questão de frisar que não foi o Cruzeiro quem desistiu da negociação, mas sim o Flamengo que recuou após um acordo praticamente fechado. A fala de Pelaire foi direta. Houve um recuo de palavra e isso acabou encerrando o processo. O caso ganhou ainda mais repercussão porque, na visão de muitos torcedores, não se trata apenas de uma questão de mercado, mas também de postura. Quando um dirigente assume um compromisso e depois volta atrás, isso afeta a credibilidade das negociações futuras. E o Cruzeiro, que vem construindo uma imagem forte no mercado sob comando de Pedro Lourenço, precisa lidar com situações assim com firmeza e transparência. Outro ponto importante é o impacto dessa decisão para o planejamento de Leonardo Jardim. O treinador contava com a chegada de Matheus Gonçalves para dar mais criatividade ao meio-campo, especialmente pensando em partidas de maior dificuldade no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Sem ele, será preciso buscar alternativas rapidamente, já que a janela de transferências tem prazo para se encerrar e a competitividade exige reforços imediatos. Mas se engana quem pensa que o Cruzeiro vai parar por aqui. Internamente,
A ordem é seguir trabalhando para encontrar um jogador com características semelhantes, mantendo foco na filosofia de investir em jovens com potencial de valorização. A desistência do Flamengo não vai abalar a estratégia da SAF, que tem como meta a montagem de um elenco cada vez mais equilibrado e competitivo. Para a torcida, ficou a mistura de frustração e orgulho, dois sentimentos que caminharam lado a lado nos últimos dias e que são compreensíveis diante do peso dessa negociação. A frustração é evidente porque Matheus Gonçalves não é apenas mais um nome no mercado, mas sim um jovem com potencial para decidir jogos e fazer a diferença em momentos cruciais. Aos 19 anos, com passagens destacadas nas categorias de base do Flamengo e já tendo mostrado flash de talento no time principal, ele representava a chance de Cruzeiro dar um salto de qualidade no setor criativo. Muitos torcedores já imaginavam o meia usando a camisa celeste, criando jogadas ao lado dos atacantes e se tornando peça-chave para Leonardo Jardim. O que torna ainda mais difícil aceitar que a negociação tenha sido encerrada antes mesmo de o atleta desembarcar em Belo Horizonte. Mas o orgulho também veio com força. E isso diz muito sobre a postura da torcida em relação ao momento que o clube vive. Orgulho porque, mesmo diante de um talento promissor, a diretoria não se curvou a exigências abusivas ou a um processo conduzido de maneira que fugisse aos padrões de profissionalismo que Pedro Lourenço está implementando na SAF. Foi um recado claro para o mercado. O Cruzeiro não vai aceitar ser desrespeitado em negociações se não vai agir por impulso só para agradar a opinião pública ou a ansiedade dos torcedores. Essa firmeza fortalece a imagem do clube e mostra que, por mais que as vitórias em campo sejam essenciais, a construção de uma reputação sólida fora dele também é parte fundamental do projeto. Essa postura reforça a percepção de que o Cruzeiro está, de fato, se recolocando no mesmo patamar dos grandes clubes brasileiros, não apenas pela força no campo, mas também pela sua autoridade nas mesas de negociação. Por muitos anos, a Raposa viveu momentos em que era vista como frágil no mercado, muitas vezes aceitando acordos desfavoráveis por pressa ou necessidade. Agora, a situação é diferente. A SAF, liderada por Pedro Lourenço, tem mostrado uma nova forma de conduzir o clube. O bom de planejamento, a disciplina financeira e a clareza nas decisões são prioridades. Isso faz com que, mesmo diante de um reverso como esse, a sensação que fica é de evolução e maturidade, algo que inspira confiança para o futuro. Além disso, a reação equilibrada da torcida diante desse episódio é um reflexo dessa transformação. Claro, há quem sinta o golpe da perda de um jogador promissor, mas grande parte dos cruzeireiros percebe que a construção de um clube forte não se dá apenas pelas contratações realizadas, mas também pela capacidade de dizer não quando as condições não são justas. Essa consciência coletiva, alinhada à firmeza da diretoria, cria um ambiente saudável para que as próximas negociações sejam ainda mais vantajosas e estratégicas. O torcedor entende que o Cruzeiro, hoje, está jogando o jogo dentro e fora de campo com a mesma seriedade. E isso pode ser tão importante quanto conquistar vitórias nas 4 linhas. Vale lembrar que o próprio Matheus Gonçalves via com bons olhos a mudança para Belo Horizonte. O jogador sabe que no Cruzeiro teria mais minutos em campo e poderia acelerar seu desenvolvimento. Mas agora precisará seguir sua trajetória no Flamengo ou em outro clube que apareça como destino. É um daqueles casos em que a vontade do atleta não foi suficiente para superar as barreiras políticas e estratégicas impostas pelas diretorias. O episódio também serve de alerta para a torcida entender como funcionam os bastidores do futebol brasileiro. Negociações milionárias envolvem não apenas cifras e contratos, mas também relações de confiança, compromissos de palavra e, muitas vezes, disputas internas entre dirigentes. No caso de Matheus, o Cruzeiro fez sua parte, mas encontrou pela frente uma mudança de postura que não pôde controlar. Enquanto isso, o time segue focado na sequência da temporada. Leonardo Jardim já trabalha com o grupo atual, ajustando táticas e aproveitando ao máximo as peças que tem à disposição, a busca por reforços contínuos. Mas a prioridade agora é não deixar que a frustração dessa negociação afete o clima no vestiário. A meta é clara: terminar o ano com campanhas sólidas nas competições, quem sabe, conquistar uma vaga para a próxima Libertadores. A repercussão da fala de Samuel Venâncio também foi grande porque ela confirmou, sem espaço para dúvidas, que o negócio não vai acontecer. Para quem ainda acreditava em uma reviravolta de última hora, a declaração do jornalista foi definitiva. E mais, deixou claro que o Cruzeiro não é o tipo de clube que aceita ser tratado como coadjuvante nas negociações. No fim das contas,
O que fica para o torcedor é a certeza de que a atual gestão está disposta a disputar grandes nomes no mercado, mesmo que, em alguns casos, as negociações não cheguem ao fim desejado. Isso demonstra ambição e confiança no projeto que está sendo construído. E para o futuro, cada investida será mais estratégica, para evitar que situações como essa se repitam. Agora, a pergunta que fica é: qual será o próximo passo do Cruzeiro no mercado de transferências? Quem será o nome que virá para ocupar o espaço que Matheus Gonçalves poderia ter ocupado? A torcida já sabe que Pedro Lourenço e sua equipe não medem esforços para trazer reforços à altura, e essa expectativa vai manter todos atentos às próximas movimentações. E aí, torcedor, o que você acha dessa postura do Flamengo e da forma como o Cruzeiro lidou com essa situação? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e comente aqui qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa celeste nas próximas semanas.